Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Quero saudar a todos os irmãos, amigos, companheiros aí da palavra de Deus. Uma boa noite de salvação. Quero compartilhar com você esta passagem da Bíblia que se encontra no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26 e no versículo 6, onde podemos meditar nesse jantar que Jesus teve em Betânia, e vamos entender aqui da palavra o acompanhamento. Foi muito importante esse jantar, foi porque ele ficou escrito para que nós aprendesse algo, tirasse algo de importância para nossas vidas. E vamos tirar nesta noite versículo 6 do capítulo 26 de Mateus, que diz: E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se e por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. E Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhe: por que afligir esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, veio preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para memória sua. Eterno Deus e Pai querido, em nome de Senhor Jesus, obrigado. Peço ao Senhor que me dê sabedoria e interpretação desta palavra maravilhosamente ao meu coração, e aqueles que vão compartilhar, ter esse encontro, sejam abençoados em nome de Jesus. Então, meu amigo, o tema nesta noite desse ensinamento da palavra de Deus, aqui o autor do livro botou o jantar em Betânia. É um jantar especial que alguém preparou ali. Logo quem? Simão, um homem que era leproso, estava sarado e agora promovendo um jantar, e com certeza, com gratidão pela limpeza que Jesus fez na sua vida, na sua alma ali, no seu espírito. E já começa a gente vendo um alto reconhecimento de um pobre homem caído no pecado, estava ferido no espírito, a alma estava também enferma. E quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, aí tudo mudou. Aí ele já foi saindo das cavernas, do canto onde estava o leproso, para a sua casa, onde ele habitava, com a família. Estava ali já fazendo um jantar para o mestre. Foi com muita alegria convidar Jesus para a sua casa, com muita alegria convidar o Senhor para sentar com ele, participar ali em gratidão, de amparar
ali a Jesus, qual andava naquele tempo nas ruas dos vilarejos. Jesus ia nas cidades circunvizinhas, pregando o Evangelho, e mesmo assim, ele diz, ele com fome, ali ele ia tendo canseiro, ia tendo fome, e o Senhor estava fazendo uma obra grandiosa na vida humana. E nesse meio tempo estava ali na casa de Simão o leproso, como diz aqui o versículo 6. Nós também deveremos ter na nossa vida esse reconhecimento de levar Jesus à nossa vida, à nossa casa, abrir as portas do nosso coração, para que Ele faça uma morada definitivamente em nossas vidas, porque sem Jesus nós não temos como caminhar uma vida de bem, na perfeição, porque só o Senhor é Ele que faz chegar todo o vigor ao nosso corpo, a alegria, a força ao nosso espírito, é o Senhor. Então, eu já passo a observar, e faria eu também, faria e faço também, fazer esse convite ao Senhor. Vinde a mim na minha casa, Jesus, compartilhar e viver na minha vida pela tua grande misericórdia. E o próximo versículo é o 7. O 7 ele está aqui falando que aproximou dele uma mulher que já ia fazer uma boa ação, uma boa obra. Ela se aproximou de Jesus enquanto ele estava ali na casa, naquele jantar. Ela foi fazer também a parte dela. A parte dela também é de alta importância, para que nós possamos também colocar em prática o que ela fez. Porque hoje é difícil alguém ter esse auto-reconhecimento de se chegar a Jesus e se derramar na sua presença e dar a Ele a mais alta atenção, o mais alto valor da sua vida, ali na forma dessa mulher, como diz o versículo. Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, um vaso de perfume, um vaso de óleo, talvez caríssimo, como aqui citou o seu discípulo, que era muito caro. Quando nós queremos ofertar ao Senhor com o coração, quando nós queremos fazer uma boa ação para o nosso Deus, não olhamos o preço, não olhamos o valor terreno, mas o valor espiritual. É o valor que possamos levar ao agrado de Deus, da pessoa do Senhor Jesus, quando nós fazemos algo para o nosso Deus com o coração feliz, um coração aberto, um coração com alegria, com amor para Ele. Ele recebe essa nossa atitude, essa nossa ação. E esta mulher, ela tinha um vaso de alabastro, que aqui diz a Bíblia que era um perfume, um óleo caríssimo, que valia dinheiro muito na época. Ela não mediu distância, nem olhou para o preço, mas ela foi ali diante do Senhor e começou a derramar o vaso ali, o óleo, sobre a cabeça de Jesus. Ela começou a fazer uma ação que muitos hoje talvez não façam, com o coração diretamente pensando em algo de bom, maravilhoso na sua vida. Um testemunho contínuo, um testemunho que vai de geração a geração. Sabemos que
o testemunho que nós fazemos aqui, que nós damos, ou algo da nossa vida, ele vai com nós para a sepultura, ele vai com nós trancado no caixão, e vai na nossa memória, vai também, aleluia, ficar na memória de quem ele conheceu, de quem ele conhece. E quando alguém um dia falar sobre a sua pessoa, ele testemunhará daquilo de bom que você fez, e você vai com certeza ser retribuído por Deus com a paz, com alegria, com força, e o Senhor já vai honrando. E esta mulher está sendo honrada porque ela não mediu preço, não teve ali no seu coração a avareza, ela não olhou para o que ela ia gastar, o que ela ia derramar. Ela não pegou um vaso de alabastro, perfume caríssimo, de alto valor, como diz aqui o versículo 7, de grande valor, e derramou-no sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. Ela perfumou Jesus, ela fez ali um adorno com aquele perfume na sua cabeça, aquele óleo, e chamou a atenção dos seus discípulos que estavam ali ao redor dele, e eles já tinham um coração já diferente, um coração calculista, que estava já fazendo cálculo daquele dinheiro que ia ali naquele perfume, e que aquela mulher estava fazendo desperdício. Meus caros amigos, nós nunca fazemos desperdiçando tempo, ou desperdiçando algo que nós oferecemos com amor para o nosso Deus. Nada é desperdiçado. Isso é uma honra que deveremos dar a Ele. Esse é um momento especial para uma alma, um coração que tem esse pensamento de se derramar como ali, aleluia, uma vontade diante do Senhor, porque Jesus reconheceu o que aquela mulher estava fazendo. Era um cumprimento, sim, da palavra. Era Deus usando aquela mulher para fazer aquele ungimento do Senhor, aquele bálsamo, aquela forma que estava entrando na história dela, entrando na história da Bíblia, já o preparo para exatamente o sepultamento do Mestre. Ele sabia que isso estava acontecendo, porque ela foi chamada e escolhida ali pela sua bondade que tinha no seu coração, o amor que ela tinha por Jesus, e ela foi até lá levando o bálsamo e colocando aquele tão perfumado ali, cheiroso, na cabeça de Jesus, e fez que alguém ali falasse algo, chamou a atenção de outras pessoas pelo valor que exatamente ela estava se despindo daquele valor, dando para Jesus algo tão importante. E isso nós temos que dar a Ele o que tiver mais de valor na nossa vida, aquilo que nós temos ganhado, temos batalhado e custou para nós um alto valor. Aí é bom a gente oferecer ao Senhor, porque Ele ofereceu a sua vida para nós. Quem estava caído, no caso aqui tenha esse leproso, que o pecado é uma lepra, e o homem é contaminado pela a lepra do pecado, ao qual o diabo ele introduziu no coração humano. Então ele estava à mesa, se alimentando, sentado, quando ele recebe aquela unção ali na sua cabeça, aquele óleo derramando, e os seus discípulos vendo isso,
eles se indignaram. Olha, irmão, a gente entende essas pessoas aqui, se indignaram porque o coração deles estava nas coisas materiais. Com certeza, se não era deles, se não era de ninguém, era dela, que tinha eles de falar alguma coisa. Que você se mete em algo que não lhe pertence? Quando alguém quer dar algo a Deus, quer entregar totalmente ali o seu amor, e tem pessoas que se levantam contra, porque essa pessoa não ama a Deus, essa pessoa não é fiel ao Senhor, essa pessoa não tem nem vontade, prazer de ofertar ao Senhor com o melhor da sua vida. Essa pessoa acha que é prejuízo se atuar para Deus, que Ele é o autor da nossa vida, Ele é o autor e consumador da nossa vida, Ele atuou sim a sua vida por amor a todos nós, e por que não nós retribuir de graça, retribuir um autoconhecimento em amar a Ele de todo o nosso coração? Indignaram-se dizendo: por que este desperdício? Você acha que é desperdício quando você dá algo para Deus? Você está jogando no mar, você está jogando fora, você está destruindo. Quando você dá algo a Deus, que é o amor, quando você dá algo a Deus, que é a atenção a Ele, porque o dinheiro seu para Ele não vale nada, a sua casa não vale nada, as suas coisas materiais não têm nenhum valor para Deus. O valor para Deus é o seu espírito, é a sua alma, e Ele deu Jesus para que Ele morresse pela tua alma, pelo teu espírito, e você ainda não reconhece o amor grandioso, agape de Deus por você. E quando você vê alguém fazendo algo que leva para o Senhor, você diz que é desperdício, porque você está ligado nas coisas terrenas, nas coisas que vai sendo destruídas, as coisas passageiras. Você está totalmente com o coração ligado nas coisas materiais, não em Cristo Jesus. Por isso que você se magoa com a obra de Deus, por isso que você tem raiva, muitas vezes a palavra não se encaixa com ela, porque ela cobra fidelidade, ela cobra que nós tenhamos alto reconhecimento e amar a Deus, aleluia, em primeiro lugar, e nós se adorar a Ele de todo o nosso coração, de todas as nossas forças. E nós vemos defensor das coisas materiais. O homem é um defensor das coisas materiais. Eles defendem a unha e dente as coisas que são passageiras, as coisas perecíveis, mas eles não se atuam para a espiritual. E ela se atuou. Versículo 7. No versículo 8, eles já acharam, ficaram indignados. Mas o 9 diz assim: por este unguento, aleluia, olha o que ele diz: por este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Quem é que está preocupado com o pobre hoje? Quem é que são os mentirosos que querem dizer e se amostrar que vão ajudar pobre? Ninguém vê ninguém ajudando o ser humano, não. Ninguém vê as pessoas se doendo por outra pessoa, não, porque eles não amam uns os outros. E aqui eles estavam dizendo: vende esse perfume e dá o dinheiro para os pobres. Quem é que tem amor por pobre? A gente vê as pessoas machucando, a gente vê as pessoas pisando, a gente vê as pessoas rejeitando, mas na hora que está de frente do dinheiro, eles querem se apostar no dinheiro para dizer que vão fazer o bem, para dizer que vão atuar os pobres. Tudo
tudo é mentira, tudo é aquele coração avarento. Aí olha só, não é aprovado por Deus esse tipo de coração, esse tipo de ser humano. A resposta de Jesus diz, porém, conhecendo isso, Jesus conhecendo o coração deles, que não tinha nada de amor, não tinha nada de ajudar pobre nenhum, eles queriam o dinheiro para eles exatamente colocar no bolso deles, no cofre deles. Jesus conhece o teu coração, Jesus sabe o que tu pensa, sabe o que tu quer, sabe quando tu está tramando, quando tu está maliciosamente. Deus, ele vê tudo, porque ele sim veio além do além. O amanhã ele já vê. Quando o homem se levanta contra Deus, contra os princípios de Deus, que nem eles estavam se levantando, Jesus disse, conhecendo isso, ele deu uma palavra. Por que afligir esta mulher? Praticou uma obra, uma ação boa para comigo. É muita gente afligindo o povo que faz a obra, que faz com amor o trabalho. E Jesus diz, por que vocês estão afligindo esta mulher que fez uma ação boa, que fez uma ação para comigo? Por isso que muita gente se levanta contra a obra de Deus, não sabe o preço que vai pagar. Primeiro, o Senhor repreende. Segundo, ele vai colher, porque a malícia no coração dele, a malícia que o inimigo está pintando dentro, não querendo que ele se alinhe com a verdade, com a palavra, com Cristo. Mesmo ao lado, ele estava defendendo o dinheiro, ele estava defendendo as coisas materiais e dizendo que era prejuízo, porque aquela mulher, ela se atuou para Jesus. Olha só, a palavra de Deus, ela condena a obra do mal, obras perversas, pensamentos perversos, pensamento malicioso. Ele vai exatamente colocando esse pensamento mal, essa obra mal vai com você no seu caixão, vai acompanhar, porque o que o homem planta no corpo ele colhe. O homem ele tem que se arrepender dos seus pecados, para que Deus possa dar a ele esse poder dele ser feito filho, porque o homem é mau, Deus é verdadeiro. Olha a batalha, olha a luta de alguém que quer se atuar para o Senhor, quando o inimigo se levanta no coração e usa a boca do ser humano, porque o diabo ele usa a boca do homem, usa a boca da mulher, na hora que ele quer, porque as pessoas dão muito o seu corpo para que o inimigo use habitando ali naquele corpo, falando na sua própria boca. Se assim você perecer, meu amigo, pode ter certeza que o seu encontro com as trevas, porque como diz Salomão diz que o inferno e a maldição, elas andam de boca aberta. O inferno e a maldição andam de boca aberta e estão juntas, nunca se farta. Por isso, se arrependa dos seus pecados enquanto você tem um fôlego de vida, um fôlego na sua boca. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhe, por que afligir esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Versículo 11. Porquanto sempre tendes pobres convosco, sempre você tem pessoas pobres para você ajudar.
Mas você só acha que só pode ajudar uma pessoa quando aquela pessoa exatamente tem alguma coisa a oferecer. Jesus disse: vocês sempre têm os pobres, mas a mim nem sempre vocês têm. Mas a oportunidade que nós temos ao Senhor, vamos adorar a Ele, vamos adorar. Porque no versículo 11 Jesus diz: por quanto sempre tens convosco os pobres, mas a mim não me vereis de ter sempre. Quando tem a oportunidade, faça. Derramando ela esse unguento sobre o meu corpo, olha o que Jesus está dizendo. Fez um preparando para o meu sepultamento. Olha o cumprimento, a honra ali. Ela estava fazendo um preparo para o sepultamento, porque Jesus ia morrer por ela, por mim, por você. Já estava se aproximando já aleluia, da última Páscoa, do último momento, do último encontro. E ela já estava ali perfumando, fazendo a sua parte. Glória a Deus. Em verdade, eu digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para sua memória. Meu amigo, se o que tu faz vai ser visto, vai levar a tua memória, então faz o bem. Faz o bem, porque fazendo o bem vai entrar no teu currículo, vai diante do Senhor. Mas se tu fizer o mal, também vai no teu currículo, mas vai para a condenação, para a tua própria condenação. Porque este evangelho está pregando hoje e estamos falando dessa vontade dessa mulher para a sua memória. E se ela tinha sido uma mulher mau, se ela tinha sido uma mulher perversa, também ia ser anunciado para a memória dela. Então faça o bem se você sabe fazer, se você não fazer, você peca. E se pecar, já sabe para onde você vai ser levado pelo pecado. Porque a todo ser humano, a toda alma, nessa que nós sentimos aqui no corpo, não, é a dor da condenação eterna, que é dia e noite, o homem dentro do lago de fogo queimando, e uma chama que nunca se apagará. Mas você tem a oportunidade de se reconciliar, você tem a oportunidade de pedir perdão, mas você só ama o mal, só quer fazer o mal, enchendo o teu coração de perversidade. Toma para ver como é que fica o recebimento da vossa alma. Meu amigo, vai acompanhando no teu currículo, na tua memória. Olha o que diz o versículo 13: em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido, é lembrado, é falado. Aleluia. Então faça o bem, se arrependa, peça perdão a Deus. Seja humilde, tenha humildade antes de você morrer, porque a Bíblia diz que Deus ele vai exatamente
orgulhoso. No início ele rejeita o orgulho, porque o orgulho é pecado, o orgulho é do diabo, mas ele recebe o simples. Seja simples, não orgulhoso. Se humilhe quanto a tempo. Beneficie o povo que me chama pelo meu nome, se arrepender dos seus pecados, e o sararei. Pois é, amigo. Não deixe o mal te consumir. Não deixe o pecado se apossar do seu espírito. Porque há um prestamento de conta no dia do juízo. E aqui é tempo de arrependimento. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode confessar. Eis a trombeta de Deus sendo tocada. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito fala para a igreja. Quero orar, terminando esse trabalho, e agradecendo a Deus por esta palavra. Soberano e eterno Deus, nosso Pai, aqui está a tua palavra. Obrigado, Senhor, ela tem preenchido o meu coração. Muitos estão rejeitando e eu estou me alimentando com esta palavra em nome de Jesus. Eis aqui, Senhor, esta obra, esse trabalho, esse exercício, a cada de oração. Que o Senhor, como justiça, faça nesse lugar em nome de Jesus. Assim te peço, no nome de Jesus, pela tua justiça, em nome do Senhor e a tua misericórdia sobre a nossa vida. Assim eu te agradeço. Amém. E graças a Deus.